Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou dar continuidade ao tema perdoar, o tema perdão. No vídeo anterior, nós trabalhamos a nossa mente, a nossa razão e, através do que foi exposto no vídeo anterior, nós entendemos que nós não somos vítimas, que nós somos 100% responsáveis pelo nosso destino e que o outro não é vilão. E nem nós somos vítimas. E que tudo que nós atraímos em nossa vida sempre é para o nosso melhor. Uma situação de dor e sofrimento só vem para a nossa vida quando nós não aprendemos pelo amor, pela sabedoria e pelo exemplo. Portanto, a situação de não perdão é uma situação que você mesmo criou. E isso nós vimos no vídeo anterior e eu sugiro que você assista esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na área de descrição do vídeo, vou deixar também aqui nos cards e nos banners finais. E hoje nós vamos trabalhar o nosso corpo emocional. No vídeo anterior trabalhamos o corpo mental. Hoje vamos trabalhar o corpo emocional. Por quê? Porque o corpo emocional ele é mais denso. O corpo mental é mais sutil. O corpo emocional é mais denso, mais resistente. Então ele não veste a razão, não veste essa compreensão que você teve de uma hora para outra. Ele é um pouco mais resistente. Por isso que eu estou fazendo aqui um exercício para trabalhar diretamente o corpo emocional. Perdoar não é um ato de bondade, não é você ser bonzinho, não. Perdoar é um ato de inteligência, é um ato de sabedoria, porque você conhece a lei da atração. Você sabe que nós somos vibração, que tudo é vibração. Então, se você mantém no seu corpo energético, no seu subconsciente, mágoas, ressentimentos e raiva, que são energias densas, energias baixas, essas energias estão lá vibrando, vibrando, vibrando. E pela lei da atração, você atrai, materializa situações semelhantes. Então, se você vibra energia ruim, você vai atrair, materializar em sua vida situações ruins, situações de dor e sofrimento. Se libertar dessas energias ruins é um ato de inteligência, é um ato de sabedoria, não é um ato de bondade. E esse vídeo aqui vai ajudá-lo nesse sentido. Nesse exercício que eu vou fazer agora, eu vou trabalhar muito as cores verde e rosa, porque as cores verde e rosa são as cores do nosso chakra cardíaco. O chakra cardíaco ele fica 2 dedos acima desse ossinho. Tem aqui um buraquinho no meio do nosso peito. Se você colocar 2 dedos acima, você vai chegar no chakra cardíaco. É no chakra cardíaco que estão armazenadas as mágoas, ressentimentos, as amarguras. Tanto se você massagear o chakra cardíaco, você vai ver que ele é um pouquinho dolorido. Dolorido devido às dores que você já teve nesta vida e em outras vidas. Portanto, vamos liberar essas dores? Vamos pôr para fora? Vamos limpar? Vamos? Então, eu peço que você fique numa situação confortável, que você respire fundo, relaxe, relaxe. Feche os olhos. E nós vamos imaginar um pequeno palco. É um palco circular. Ele está fechado através de uma cortina verde, verde esmeralda. Uma cortina verde esmeralda, luminosa. O palco está fechado. Você nota que do lado do palco tem uma escadinha que é para subir no palco. Você olha aquilo, vê aquele palco, vê aquela cortina. De repente, a cortina começa a se abrir. Ela começa a se abrir, aquela cortina verde esmeralda. E você olha para o palco, é um palco circular. Tem 2 poltronas. As 2 poltronas são de cor rosa choque. O piso
é de rosa também, mas um rosa mais sutil. E na parede do fundo do palco é uma cor esmeralda, verde esmeralda também, da mesma cor da cortina. E tem duas poltronas, uma de frente para a outra. Você está fora do palco, você está só observando. De repente entra no palco, vindo do fundo do palco, a pessoa que você quer perdoar. Ela entra, fica no meio do palco e senta em uma das poltronas. Você só observa. Você vê que essa pessoa está cabisbaixa, está triste. Por que ela está assim? Porque ela sente culpa. Talvez a culpa não esteja ainda no ego dela. Você fala, bom, a pessoa não sente culpa de nada, ela não está nem aí. Mas a culpa pode não estar no ego, mas está na alma daquela pessoa. Então aquela pessoa está lá cabisbaixa, triste, e você então vai subir ao palco. Então você vai, pela escadinha do lado você sobe, entra no palco, fica no meio do palco, e aí você senta na poltrona de frente à pessoa que você quer perdoar. Então você está frente a frente dessa pessoa. A pessoa está cabisbaixa, está triste, mas quando você senta e olha para ela, ela também olha para você. Você olha bem nos olhos dela. Nos olhos dela você vê um brilho em ambos os olhos. Um brilho luminoso. Esse brilho é Deus nela. Porque Deus está nela, ela é parte de Deus, ela é uma centelha divina. Assim como você é uma centelha divina, assim como você é parte de Deus. Portanto, se ela é parte de Deus e você é parte de Deus, então vocês são irmãos. Somos todos irmãos. Somos todos um. Somos todos filhos de Deus. Somos todos parte de Deus. Somos células de Deus. Então você olhando para esse brilho, você vê que esta pessoa é sua irmã ou seu irmão. E você vai perdoá-la, você tem de perdoá-la. Então você olha bem nos olhos dela, no brilho dos olhos dela, e diz: eu te perdoo, eu te liberto e eu me liberto. 3 vezes. Eu te perdoo, eu te liberto e eu me liberto. Eu te perdoo, eu te liberto e eu me liberto. Nesta hora você pode chorar, a pessoa também talvez chore, talvez você veja lágrimas nos olhos dela, talvez os olhos delas fiquem marejados. E se você sentir vontade de chorar, você pode chorar, põe essa energia para fora. Você perdoou. Você agora pega nas mãos dela, aperta as mãos dela e convida ela para levantar. Você se levanta, ela se levanta. Vocês estão de pé no palco. Você convida para um abraço. Ela vem em sua direção e te abraça. E você abraça essa pessoa. Você sente o calor dela, você sente a energia dela. E vou dar para você agora alguns segundos para que você se transporte mesmo para esse abraço nesta pessoa e sinta realmente a energia dessa pessoa, o calor do corpo dessa pessoa. Sinta isso.
Pronto. A pessoa se afasta um pouco, você se afasta um pouco, você pega nas mãos dela, você aperta as mãos dela, ela aperta as suas mãos. E você diz, eu te perdoo. Você diz olhando para os olhos dela. Eu te perdoo porque você entrou em minha vida para me fazer um bem. Você fez com que eu aprendesse uma lição de um modo duro, de um modo ríspido. Porque a vida quis me ensinar através do amor, através da sabedoria. Mas eu não aprendi. E então eu atraí para mim essa lição de dor e sofrimento. E você foi o professor que veio trazer essa lição para mim. Você não foi o professor bonzinho, porque eu não precisava de um professor bonzinho nessa hora. Eu precisava de um professor rígido, duro. E você foi um professor rígido e duro que veio me ensinar uma lição. Então eu agradeço a você. Agradeço porque você veio para essa situação através de uma situação que eu mesmo criei. Através da minha mente, eu crio o meu destino e eu criei essa situação. Portanto, se tivesse que haver algum culpado, o culpado seria eu. Mas não existem culpados no universo. Eu criei inconscientemente essa situação. E você apenas fez parte desse teatro. Portanto, você não é um vilão, você não é um algoz. Na verdade, você é um amigo. Eu sinto gratidão por você ter vindo e ensinado para mim uma lição que eu tinha que aprender. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você está perdoado, você está liberto e eu estou liberto. Agora, vocês se afastam um pouco. Essa pessoa está olhando para você, ela sorri, você sorri também. Você libertou essa pessoa e você se libertou dela. Agora essa pessoa está olhando para você, sorrindo, e você começa a perceber que ela começa a ficar menor. Ela começa a ficar mais distante, vai ficando distante, vai indo para mais distante, vai ficando mais longe, mais pequena, mais pequenina. E de repente ela desaparece. Agora, toda vez que você se lembrar dessa pessoa, lembre do abraço que você deu nela, e do sorriso, e dos olhos vibrantes, pedindo perdão. Você então está no palco, você está de pé, né? Agora você vai sentar de novo na poltrona, na sua poltrona, porque nós vamos voltar agora para a realidade. Você está visualizando, é uma visualização com muito verde, com muito rosa, e uma libertação. Você se libertou de mágoas, ressentimentos, de raiva, de toda e qualquer energia negativa que estivesse no seu campo energético. Você está livre, está leve. E agora nós vamos voltar para a realidade. Você respira fundo e abre os olhos vagarosamente. Pronto. Agora você está mais leve, está liberto. Ah, que bom. Pessoal, eu quero dizer para vocês que a vida, quando traz uma lição para nós, nós temos que aprender essa lição. Se você não sabe o que a vida quer de você, nessa situação de não perdão, nessa situação que você passou por dores e sofrimentos, você tem que perguntar para o seu eu superior. Então, medite e pergunte para o seu eu superior. Vida, meu eu superior, mostra-me para mim o que a vida quer de mim.
Porque se você aprender a lição, se você transformar o que tem que ser transformado, se você expandir a consciência, se você fizer a lição direitinho, a vida não repete a lição. E você evolui, você vai para frente. Mas, se você continuar do mesmo jeito que você era, você não mudar nada, não evoluir nada, não transmutar nada, não transformar nada, ficar exatamente igual ao que você era, a vida vai ter que repetir a lição. E quando a vida repete a lição, ela repete a lição com mais força, com mais garra. Porque se você não aprendeu com um tapa, da próxima vez ela vai dar um soco. Porque nenhuma ovelha vai se perder no rebanho de Deus. Então a vida quer jogar você para frente, quer fazer com que você evolua. Portanto, seja um bom aluno na escola da vida. Procure saber o que a vida quis de você nessa situação, para você evoluir, para você crescer e para que a vida não seja obrigada a repetir a lição. No próximo vídeo, eu vou fazer com vocês um exercício de conexão com a alma, de conexão com a nossa centelha divina, porque nossa alma é nossa centelha divina, é Deus em nós. Eu vou fazer um exercício justamente para que você receba da sua alma, da sua centelha divina, o que a vida quer de você nessa situação. Porque uma vez você tendo consciência do que a vida quer de você, você conscientemente vai trabalhar o que a vida quer de você. Você vai trabalhar o que ela quer de você. Se for alguma coisa que você tem que aprender, você vai estudar, você vai atrás. Se for alguma coisa que você tem que transformar, você vai transformar. Se for alguma coisa que você tem que mudar, você vai mudar. Então, tendo consciência, é muito mais fácil você fazer as mudanças e fazer o que a vida quer de você. Tá? Então, no próximo vídeo nós vamos fazer esse exercício. E você, já que perdoou, faça essa pergunta para o eu superior, né? Faça a meditação, vá para um lugar calmo, vá para uma praia, para o campo, mas vá sozinho, você com você mesmo. Porque de repente, numa situação de paz, de silêncio, a alma consegue falar com você e consegue passar para você o que a vida quer de você. Então, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, foi muito bom mesmo, e eu espero vocês no meu próximo vídeo, ok? Então, beijos no coração de todos e namastê.